Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios e dentro desta obra nós nos encontramos no prólogo que corresponde aos 9 primeiros capítulos. Hoje, o domingo em que nós celebramos aqui no Brasil e em outros países a solenidade da Ascensão do Senhor, nós iremos meditar dentro do prólogo o versículo 34 do capítulo 3º. Provérbios, capítulo 3º, versículo 34. Versículo este que se encontra dentro da seção que pode ser intitulada Assistência ao Próximo. Este versículo, que é o penúltimo versículo desta seção, diz assim para nós: se com os escarnecedores ele se mostra escarnecedor, aos humildes ele dá a sua graça. Aqui está falando da postura de Deus, a forma como Deus age. Com o escarnecedor ele se mostra escarnecedor. Com os humildes, aos humildes, Deus concede a sua graça. É deste modo que Deus age. Este versículo é tão forte, é tão poderoso, ele tem uma importância tão grande dentro das Sagradas Escrituras, que ele é citado 2 vezes no Novo Testamento, por 2 apóstolos do Senhor. São Pedro o cita na sua primeira carta, e São Tiago, irmão do Senhor, parente do Senhor, que também foi apóstolo, o cita também na sua carta. Para que nós possamos compreender melhor o significado desse versículo, vamos observar o contexto em que esses 2 apóstolos utilizam este versículo. Aqui os apóstolos já estão fazendo para nós, já está fazendo o trabalho, de interpretar o versículo, já facilita mais para nós. Aqui já é interpretação direta, por inspiração direta do Espírito Santo, porque uma vez que eles também escreveram livros inspirados, livros sagrados, então significa dizer que o próprio Espírito Santo indicou para eles a interpretação deste versículo, indicou de forma direta. Então vamos compreender primeiro na percepção de São Tiago. São Tiago cita esse versículo lá na sua carta, como eu falei, no capítulo 4. O versículo 6º, ele cita esse versículo na versão da 70, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento. Aliás, São Pedro também o cita na 70. Aliás, todas as vezes que o Antigo Testamento aparece citado no Novo Testamento, ele aparece na versão da 70. Isso significa dizer que era a versão que a igreja primitiva, a igreja nascente, utilizava, a versão do Antigo Testamento utilizada pela igreja nascente, ou seja, o Antigo Testamento em grego, com todos os livros presentes no Antigo Testamento grego. Ou seja, com aqueles 7 livros que não estão na Bíblia hebraica, mas que também estão na Bíblia grega, o Antigo Testamento grego. Uma vez que os apóstolos, os seus colaboradores, os varões apostólicos utilizavam esta Bíblia. Então, olha só. Como eu disse, Tiago, capítulo 4, versículo 6º, cita literalmente este versículo. Mas
Em que contexto que São Tiago diz? Lá nos versículos anteriores, no versículo 4, ele diz assim: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No versículo 4 ele está dizendo isso. E ele ainda diz no versículo 5: ou imaginais que em vão, diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Então São Tiago está falando no contexto de lutas. Os versículos anteriores, do capítulo 4, os versículos 1 e 3, ele está falando num contexto onde as paixões se fazem presentes na comunidade a qual ele está, ou nas comunidades às quais ele está escrevendo. Porque Tiago, a carta de Tiago, bem como também a primeira carta de Pedro, são chamadas de cartas católicas. O que isso quer dizer? Sabemos que a palavra católico significa universal. Eles escrevem a igreja universal, a igreja espalhada em todas as comunidades. Não é a uma comunidade específica, como por exemplo, São Paulo, primeira carta aos Coríntios, ou seja, escreveu diretamente à comunidade de Corinto. Carta aos Efésios, escreveu diretamente à comunidade de Éfeso. Tiago e Pedro escrevem suas cartas para toda a igreja. Então ele está falando, se há lutas entre vós aqui, de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas de vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos e não conseguis o que desejais. Litigais e fazeis guerra, não obtendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal com o fim de satisfazeres as vossas paixões. Então Tiago está claramente aqui fazendo uma crítica, chamando a atenção, fazendo uma exortação para o fato de que entre os cristãos, entre os membros dessa comunidade, eles estão de forma desordenada, permitindo que as paixões aflorem e que haja entre eles contendas. Quais os tipos de paixões que estão aflorando? Inveja, ciúmes, brigas, de modo que isso gera divisão. É nesse contexto que Tiago utiliza o versículo 34 do capítulo 3 do livro dos Provérbios, para poder mostrar o seguinte: quem são os humildes? Os humildes são aqueles que se deixam, dominar as paixões, aqueles que se permitem dominar as paixões e não serem dominados por elas. São aqueles que submetem as suas paixões à vontade de Deus. Tanto é que nos versículos seguintes, ele diz assim, no versículo 7 ao 12, ele diz: sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. É isso que Tiago está dizendo para nós. Submeter-se a Deus, submeter às paixões. Ah, mas eu queria assim, mas eu gosto assim, mas eu quero desse modo, mas me satisfaz assim. Submeter às paixões a Deus. Não se deixar, porque é o mundo com os seus pensamentos, com os seus prazeres, que age desse modo, pensa desse modo. Os discípulos do Senhor devem domar suas paixões, seus sentimentos, suas emoções. Deus resiste aos soberbos. Deus age de que forma? Deus age escarnecendo os escarnecedores, mas concede a sua graça aos humildes. Os humildes são aqueles que submetem suas paixões à vontade de Deus. Qual a interpretação que São Pedro dá na sua primeira carta? É no capítulo 5º, o versículo 5º que ele também cita.
esse mesmo versículo. Ele diz assim, no versículo seguinte, ele diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de nós. É num contexto, portanto, de chamada à confiança, de entrega. Enquanto São Tiago está dizendo, submetei as vossas paixões a Deus. Os vossos membros carnais estão lutando de forma revoltada contra a ordem de Deus, contra o mandamento de Deus, contra a proposta de Deus. São Pedro aqui, no contexto, ele está convidando, inclusive os jovens. Quando ele cita o versículo 34 do capítulo 3º do livro dos Provérbios, ele está num contexto em que está convidando os jovens a se submeterem à autoridade dos anciãos e está também convidando-os a se revestirem de humildade. Daí é aí que ele usa a oportunidade para citar Provérbios 3:34. Ele está convidando a confiança. Confiar em todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Não permitir-se também ser domado pelas paixões, principalmente a paixão da preocupação. Preocupação que nos faz, que nos retira do foco, que nos retira da verdadeira meta, que é Deus. Preocupações que fazem com que nós voltemos o nosso olhar para coisas secundárias, para coisas pequenas, para coisas ínfimas. São Pedro está dizendo para nós confiarmos em Deus, apresentar as nossas preocupações, ter a certeza de que Ele tem cuidado de nós. O humilde, portanto, é aquele que renova a sua confiança em Deus. O humilde para São Tiago é aquele que vence as suas paixões. É aquele que reconhece que é conhecedor das suas paixões, sabe que as possui, mas que busca vencê-las. Para São Pedro, o humilde é aquele que busca confiar-se a Deus, entregar-se a Deus. Ele deposita toda a sua confiança em Deus. Ele sabe que Deus conduz a sua vida de forma perfeita. Esse é o humilde, na visão de São Pedro. Nós somos chamados hoje a viver a humildade da forma como esses dois apóstolos as interpretam. Nós somos chamados a viver a confiança, a humildade, reconhecendo que nós somos cheios de paixões desordenadas, que precisam ser ordenadas. Nós precisamos colocar nossa inveja, nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso ciúme no seu devido lugar, que é aos pés do Senhor, nas mãos perfuradas do Senhor, no seu devido lugar. Investir todas as nossas energias exatamente em amar, em perdoar, em anunciar incansavelmente a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Em buscar não somente o nosso próprio bem, mas o bem de todos. Em buscar o crescimento e a difusão do reino de Deus, investir as nossas forças nisso. E isso é ser humilde, na concepção de São Tiago. E nós precisamos renovar nossa confiança no Senhor, saber, ter a certeza que Ele está cuidando de nós, que Ele está nos conduzindo à vida eterna, que Ele está nos conduzindo com amor, com paciência, com bondade, e que sempre as suas orientações são infinitamente superiores e melhores que a nossa vontade, por mais que a nossa vontade seja uma vontade boa. É reconhecer que Deus está cuidando de nós e renovar nossa confiança em Deus, para que nós vivamos de forma despreocupada, não enchendo a nossa alma, não acumulando a nossa alma daquilo que nos tira do foco, daquilo que nos desgasta, porque a preocupação nos desgasta, daquilo que nos sobrecarrega, mas para que nós possamos, com o nosso coração livre, porque aquele que vive de forma despreocupada vive livre, com o nosso coração livre, confiante em Deus, atender à vontade do Senhor. Esse é o humilde. O humilde, ele é livre. O humilde é aquele que faz a vontade de Deus de forma confiante
e confiando aos cuidados de Deus, ao juízo de Deus nas suas ações. E sabendo que Deus é misericordioso, que Deus sempre leva em consideração a retidão da nossa intenção, a retidão do nosso coração. Que Deus sempre leva em consideração a nossa confiança nele. Esse é o humilde. Então, nessa solenidade da ascensão do Senhor, em que ele sobe aos céus, levando consigo a nossa humanidade, peçamos ao Senhor, peçamos a Cristo, que ele apresente a nossa humanidade a Deus e que ele possa, de junto do Pai, enviar o Espírito Santo para nos purificar, para nos transformar, para nos tornar homens e mulheres que domam as suas paixões, homens e mulheres que submetem, que sujeitam suas emoções e seus sentimentos à razão e à vontade de Deus. Peçamos ao Senhor, Ele que subiu aos céus levando a nossa humanidade, que Ele possa apresentar ao Pai a nossa humanidade e que Ele envie juntamente com o Pai o Espírito Santo para que derrame em nós o dom da fé, a virtude da fé, para que nesta fé inquebrantável nós possamos confiar que Ele está nos conduzindo para um porto seguro, para as pastagens verdejantes, para que nós possamos pôr a nossa confiança nele e viver de forma livre, libertos de preocupações, libertos daquilo que nos sobrecarrega, para que nós possamos dar passos firmes, firmes e confiantes nele. Que assim o Senhor nos ajude e nos conduza, para que nós possamos não nos ensoberbecer, não viver como escarnecedores, não viver como soberbos, não viver como zombadores, mas viver como humildes, como pequeninos, que se confiam a Deus, que domam suas paixões e que buscam, acima de tudo, repletos de zelo, fazer a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.